Vamos lá, antes que eu perca o fio da meada. Nunca sei de onde vêm as expressões. Sempre quero parar para pesquisar, tipo, fio da meada. Como é que a gente começou a falar sobre isso no linguajar cotidiano? Não era sobre nada disso que eu ia falar. Tá vendo? Quando a gente não faz planos, ou melhor, eu fiz planos ontem à noite, depois de fazer 10 mil vídeos e não consegui postar, porque pra variar, né? Sei lá o que acontece com a internet e eu. É um caso de amor e ódio eterno. Eu vi uma palestra do João Turunski e ele falou uma coisa que eu achei genial e que eu guardei comigo para sempre. Na língua alemã, quando você começa a falar uma frase, você já sabe o final dela, pela forma como a língua é organizada gramaticalmente. Então, quando você está falando alguma coisa, você já sabe a conclusão do que você vai dizer. No português, nas línguas latinas, não sei todas, mas com certeza no português, quando você começa a falar uma coisa, você ainda não sabe o que você vai dizer, qual é o fim, e aí tem chances pro Espírito Santo agir na sua fala. Ele falou isso brincando, mas eu achei que é isso mesmo, porque só pelo fato de eu começar a falar aqui, tudo bem, eu tô falando para uma câmera, é completamente diferente, mas quando a gente fala imbuído de inspiração, alguma coisa do que é dito é pro outro, não é pra gente. E, enfim, espero que encontre os emissários. Não. Como é que é? Não matem o mensageiro, né? Ontem eu queria muito gravar Opa, que rolou aqui? Não sei, computador. Não vou chorar agora, que não tem como eu reagir. É... Ontem eu queria gravar um poema da Cecília Meirelles que eu escutei na apresentação Ventos do Sul, de Euritimia, que chama O Pedido. E aí eu fui procurar pra não esquecer e tava tipo a milhão. E aí gravei vários vídeos, não consegui editar nada porque tava cansada, já era meia-noite. E enfim, tá lá editando. Daqui a pouco eu subo uma edição maluca dos vídeos de ontem à noite. A última coisa que eu quero fazer quando eu acordo de manhã é isso, gravar vídeo, pelo amor de Deus. Mas é o melhor momento, porque quando você tá disposto, quando você tá, tipo, inteiro ali, sem muita maluquice. Não que seja possível, mas enfim. Aí, nossa, pensei 10 milhões de coisas aqui. Mas ontem eu escrevi esse texto e falei, não, eu vou fazer bonito, vou fazer, como é que fala? Vou olhar todos os vídeos, vou ver qual que é o sumo de cada vídeo, porque quando você começa a gravar espontaneamente, você não sabe nem o que você disse, você não sabe repetir aquilo. Enfim, daí eu falei, bom, tá gravado, eu pego o que eu falei e não foi nada demais também, mas assim, pequenas coisas importantes. Eu não vou repetir o que eu gravei lá. Eu vou falar só o texto que eu fiz, que seria o preâmbulo. Preâmbulo é início? Como que é o nome daquilo? Prólogo? Prelúdio? Eu não sei. O pré, a primeira coisa antes daqueles vídeos. Deveria ser isso. Eu não sei se eu leio, se eu não leio. Agora eu tô na dúvida de tudo. Eu acordei não, mas tava pensando numa música da Elis, que a Elis canta, Elis e Tom. E acho que cantar me ajuda a falar direito, então eu vou cantar pra pegar como fala? Pra dar corda, pra... Tem uma expressão pra isso, quando você precisa engatar, não, pegar no tranco, não, é quando você pegar o ritmo. Bom, pegar o ritmo pode ser, mas é alguma coisa nesse lugar, nesse estilo. Ontem de manhã, quando acordei, olhei a vida e me espantei. Eu tenho mais de 20 anos. E eu tenho mais de 1000 perguntas sem respostas. Estou ligada num futuro blue.
Os meus pais nas minhas costas, as raízes nas marquises. Eu tenho mais de 20 muros. O sangue jorra pelos furos, pelas veias de um jornal. Eu não te quero, eu te quero mal. Essa calma que inventei bem sei. Não consigo ver o resto da letra. Custou as contas que contei. Eu tenho mais de 20 anos. E eu quero as cores e os colírios, meus delírios. Estou ligada num futuro blue. Os meus pais nas minhas costas, as raízes na marquise. Eu tenho mais de 20 muros. O sangue jorra pelos furos, pelas veias de um jornal. Eu não te quero, eu te quero mal. Ontem de manhã, quando acordei, olhei a vida e me espantei. Eu tenho mais de 20 anos. Eu lembrava dessa música mais bonita do que de fato ela é. Tá vendo? Quando a gente grava uma parte de uma coisa inteira, às vezes ela é uma coisa dentro da gente que de fato, na íntegra, ela não é. Essa música eu cantaria sem prazer nenhum nesse momento se antes eu tivesse lido a letra inteira e tivesse visto que ela diz: eu não te quero, eu te quero mal. Eu não quero querer ninguém mal. Eu quero cantar igual a Gal ou a Bethânia. Qual delas que canta aquela... Eu sou todo amor, eu sou amor da cabeça aos pés. Dá um rolê que é melhor. Dê um rolê. Essa é boa. Dê um rolê, deixa eu achar essa, porque essa eu tenho certeza que é boa inteira. É a Gal que canta essa. A Gal canta essa, que é maravilhosa, ela é de fato maravilhosa. Lembremos como Elis morreu? Não, né? Melhor não. Falei sobre isso já hoje comigo mesma. Sobre o fato de ontem, a hora que eu tava assistindo Os Ventos do Sul, e o Matias declamou o Beira-Mar, da Cecília Meirelles, que eu também não lembro de já ter escutado, mas ele não me é completamente estranho como o Pedido, que foi o que eu fui declamar para decorar, guardar, porque eu achei maravilhoso. Quando ele estava lendo Beira-Mar, eu lembrei do Walter Wallace, que eu não fui pesquisar, então eu acho que é esse o nome dele. É um americano que se suicidou, mas que era um escritor magnífico. Pra mim, Priscila, né? Eu adoro os textos dele. E ele tem um texto que chama Tudo é Água. E que é uma tirada sensacional, porque ele conta dos peixes na água e um peixe vira pro outro e fala: como está a água hoje? E o outro responde: água? O que é água? Tipo, ele tá na água, ele não pensa sobre a água, ele não viaja sobre o que é a água e etc. Ele só tá na água, entendeu? E o outro peixinho, né? Tá, tudo bem. Talvez seja um pouco isso na nossa... Tudo isso pensando agora, obviamente, ó, in loco, pegando o pensamento.
tem alguma relação, provavelmente, com essa alma da consciência e com a nossa inconsciência e com a nossa consciência, e o quanto uns têm consciência para algumas coisas e outros não, e uns têm consciência para outras coisas e outros não. Enfim, é isso. Como você mede a consciência do outro? Como você dá o espaço para o outro adquirir a própria consciência no tempo dele? Com as ferramentas que ele mesmo traz, cria, enfim, sem ser invasivo, sem atropelar, porque eu tinha um colega numa época, uns anos atrás, que falava que eu era aquela música do Fábio Venturini, que eu decorei o autor porque eu falei, caramba, alguém me relacionou a isso, que é... Você me diz que eu sou igual ventania, você me diz que eu sou igual um trator, que tudo que sou esse jeito, espalho no mundo. O meu mal feito é querer acertar. Sonho em ter meu corpo. Essa música é incrível. Mas eu tava falando dessa música da Gal, que é sensacional e que ela é ótima, tipo. Ela é uma música assim, acorda cantando essa que a vida fica boa. Dê um rolê. Não se assuste, pessoa, se eu lhe disser que a vida é boa. Não se assuste, pessoa, se eu lhe disser que a vida é boa. Enquanto eles se batem, dê um rolê e você vai ouvir apenas quem já dizia, eu não tenho nada antes de você ser. Eu sou o amor da cabeça aos pés. Eu sou o amor da cabeça aos pés. E só tô beijando o rosto de quem dá valor, pra quem vale mais um gosto do que 100 mil réis. Eu sou o amor da cabeça aos pés. Eu sou o amor da cabeça aos pés. Não se assuste, pessoa, se eu lhe disser que a vida é boa. Muito melhor do que a Elis, vamos combinar? Vamos combinar, né? Não, tô brincando, Elis tem coisas magníficas. Mas é isso. Comecei a falar da Elis, lembrei que eu falei do Walter Wallace. E no meu texto que eu escrevi para mim mesma, eu tava naquele lugar do... Como o pensamento é um campo do sutil. Como o pensamento é esse lugar que não dá pra tocar, não dá pra acessar, e você tá lá sozinho. Você tá sempre lá sozinho. Talvez por isso os judeus tenham a Hevruta, que eu aprendi com a Andy, maravilhosa Rubinstein, que é uma dupla de estudo. Você nunca deve, ou enfim, você deveria sempre ter uma dupla para estudar a Torá. Porque aí é isso, você vai estar sozinho com seus pensamentos, porque é isso, nesse lugar a gente tá só. Mas pelo menos você vai ter uma âncora ali do seu lado falando, opa, viajou demais, ou então, será? Mas é verdade? Ou, sabe, uma troca? Porque completamente sozinho, gente, é muito, muito difícil. E, enfim, daí falei de uma outra questão nesse texto e do Nietzsche, que se matou e enlouqueceu
diz a lenda, né? Eu não fui ler a biografia, não sei com certeza, mas que porque ele viu um cavalo sendo açoitado. E é isso, tipo, você tá ali no campo do desenvolvimento, tentando ser o seu melhor, tentando dar o seu melhor, tentando se tornar o melhor humano possível que dá pra ser, nas condições em que você nasceu. E de repente você vê que, tipo, você chegou num lugar em que o outro tá muito longe daquele lugar. Não que ele não vai chegar lá, ele vai também, no tempo dele. Mas é isso, quando você vê alguém, tipo, espancando um cavalo, é a mesma coisa que ver alguém batendo uma criança. E eu sei, minha gente, que na Bíblia tá dar umas palmadas. O respeito pelo corpo físico é importante. Quando é que a gente vai chegar lá? I don't know. But we go. Eu sei que a gente tá indo pra lá. Mas é mesmo enlouquecedor quando você tá num nível de sensibilidade muito alto. Não que a gente esteja o tempo todo, não é isso. Mas quando você tá trabalhando em alguma coisa, normalmente essa sensibilidade aflora. E daí você vai pro mundo e vê alguma coisa muito drástica. É enlouquecedor. É enlouquecedor. E só quem tá lá com você pra batalhar isso é você e Deus. Então, se esse Cristo não tiver muito... Não sei se é constituído, eu não sei a palavra. Ancorado, muito fixado, muito... Se ele não tiver de fato ali, você sucumbe. Porque é difícil. É difícil. A gente tem que falar sobre isso. Que esse lugar do pensar e do sutil... E eu tive pensando hoje de manhã outras 1000 coisas. Olha só, 16 minutos. Eu vou ficar aqui falando o quanto eu quiser. Se você quiser ouvir, você ouve. Se você não quiser ouvir... Amém também, entendeu? Não é mais privilégio poder ir para uma faculdade. Tá fácil. Tá fácil. Eu fui uma das primeiras da família do meu pai a fazer isso, esse caminho de concluir um curso universitário. Mas eu entendi numa aula de economia, por incrível que pareça, que existe uma pirâmide. Eu não sei o nome dessa pirâmide, professor. Essa pirâmide, ela basicamente não é a pirâmide de Marshall, gente. Mas ela tem a estrutura dela são questões básicas e ela vai subindo. Quem tá aqui no topo, no espiritual, é quem já tem tudo isso feito, tudo isso dado, construído, e aí a pessoa chega no nível espiritual. Porque enquanto você tá batalhando para ter o que comer, você não consegue ir para o nível espiritual, a menos que você seja indiano e daí isso seja um valor e essa pirâmide lá deve ser muito diferente. Mas enfim, o que eu tô dizendo é que no mundo atual, com as condições do ser humano atual, moderno, as pessoas não estão só dissociadas desse lugar. Elas, às vezes, não podem estar nesse lugar porque elas estão lutando para existir com questões básicas. Elas ainda não têm comida, moradia e saúde. Como é que elas vão pensar no espiritual? Mesmo que elas tenham abertura, mesmo que isso seja meio dado, mesmo que haja tantas facilidades, também há os entraves. E que fomos nós, sociedade humana, que criou esses entraves. Vamos deixar bem claro isso. Porque essa pirâmide poderia ser de outra forma. O Thomas More, quando escreveu Utopia, livro maravilhoso, quem não leu, leia. Ele fala exatamente do desenvolvimento de uma sociedade em que cada um estivesse colocado no lugar em que ele pudesse desenvolver plenamente a sua própria missão, o que ele veio fazer, o que ele tem mais potencial para. Mas o que acontece? A gente está tão louco com todas as coisas no mundo
que a gente nem lembra o que a gente veio fazer, qual que é o nosso potencial. E às vezes a gente quer uma outra coisa, não porque de fato, de coração a gente quer aquilo, mas porque o status da sociedade valoriza aquilo e não o que a gente trouxe. Então o que a gente trouxe fica... não é guardado, mas ele fica omitido, ele fica... quando você tem uma pressão para as coisas não existirem, que tem uma pressão contrária, tipo, falando, não, isso é ruim, então deixa pra lá, e daí você também sucumbe nesse lugar. Não é só aqui, é em tantos lugares que a gente falha, erra, se perde, de tantas formas que a gente é oprimido, enfim. Então é isso, tipo, às vezes a gente quer fazer uma coisa diferente e não pode, porque o mundo tá pedindo 10 outras coisas. Eu fui cortada pra variar, porque o negócio acabou o espaço. Eu sou muito boa com tecnologia. Não, eu sou boa mesmo, mas eu tô muito fora de tudo isso. Faz muitos anos. Enfim, mas o que eu tava falando é que é isso, às vezes a gente precisa parar. E o mundo de hoje não quer que ninguém pare pra nada, porque time is money. Fuck you and your money. Fuck your time. Fuck what you think about this. I need a break, okay? And everybody needs a break sometimes. I don't care if you don't stop. I don't care if you can go in 24 years or hours without stopping. I need a break. I'm a person who needs breaks. Is this. E eu não sei porque em inglês, mas enfim, foi. Vou falar o textinho que eu... O texto. Porque seria testículo se eu fosse falar o português correto. Horrível! Horrível! Eu vou falar o texto que eu escrevi ontem, que seria preâmbulo, prenúncio, prelúdio, pré dos textos que eu gravei. E é assim. Acabei de descobrir como ser espontânea sem ser ou sem querer. Eu fui gravar um vídeo que, pra variar, viraram 10 vídeos e meu celular ainda disse que estava sem espaço. Então a pessoa que tinha a expectativa de juntar toda a espontaneidade num único vídeo, porque já era quase meia-noite e eu não estava disposta a aprender a juntar os vídeos em algum aplicativo X para postar todos num único vídeo grande no Instagram, os problemas que essa geração criou são sem precedentes na história. O problema em ser pioneiro não é ser o primeiro a fazer. Essa é a parte fácil. A parte fácil da brincadeira. O problema é que o primeiro a fazer também tem grandes chances de ser o primeiro a errar. Ou seja, o primeiro a ter que procurar solução para os erros. Mas dizem que é errando que se aprende. Então, bravos pioneiros, os erros são bem-vindos. Só precisam de soluções. Não era absolutamente nada disso que ia gravar. Meu primeiro vídeo comecei falando, quer saber? Não. Eu não vou fazer um script bonitinho só porque tô com preguiça de aprender a editar. Eu vou aprender a editar e quando eu conseguir aprender isso e juntar o vídeo, eu vou postar tudo sem edição. Juntar vários soltos e ficar num eterno repeat. Eu faria uma seleção dos melhores momentos de cada um e colocaria aqui e ficaria muito melhor refazer e fazer pensado. Mas a ideia que eu tenho quando eu pego o celular para gravar um vídeo não é ser profissional de nada, é simplesmente compartilhar. E hoje eu queria compartilhar que conheci um poema lindo da Cecília Meirelles chamado O Pedido. E aí vocês vão lá ver os outros vídeos. E por causa disso tudo e dessas conversas que a gente sabe que tem nem sabe com quem, e eu cansei de falar sozinha na minha própria cabeça, então eu vou falar com o mundo, mesmo que o mundo seja o mundo de 1, ou de 2, ou de
só seres espirituais, não me interessa. É... Tem uma coisa que tá aqui, ó, cantando dentro de mim, que não é o fim, é começo de mim. Agora, de quem é isso? Se é meu, se é de alguém que eu li, só Deus sabe. A hora que eu encontrar, eu vou gostar de saber de onde veio. Mas é começo de mim. E aí eu fui procurar meu caderninho antigaço de poemas. Um dos que eu guardei com carinho, porque nem todos eu guardei. Mas achei esse poema que é de 10 do 8 aqui mês, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, ao gosto de Deus. 10 de agosto de 2006, 10 anos antes de eu viajar. E ele se chama Devastador Interior. Devastador Interior. Será que toda a guerra feita pelo homem até hoje foi numa busca interminável pelo seu próprio eu? Será que toda a guerra causada pelo homem até hoje foi na vã tentativa de encontrar a si mesmo? Meu Deus, nosso Deus, meus deuses, nossos deuses. E no fim, tudo pelo único e antiprogressista eu. Porque no fim, nenhum homem morre junto a outro. Então, no fim, estamos todos sós, juntos. Priscila Monteiro Santos é a autora desse aqui. Com, sei lá, 2006 eu tinha... tinha algum ano aí, faz as contas se você quiser, eu sou de 88. Tinha menos de 20. Lembrar de mim mesma, lembrar quem eu fui, lembrar quem eu sou, lembrar de onde eu vim, lembrar onde eu tô. Ser um eu é uma batalha constante. Walter Emerson, Emerson já dizia, como é que é? Eu amo essa frase. Ser você mesmo num mundo que constantemente te faz querer ou tenta te fazer querer ser outra coisa é a maior batalha que nós vencemos. E é a única batalha que eu tô disposta a entrar. A de ser eu mesma. Neste mundo, aqui agora. Não que haja valor num eu. Não. Porque muito antes de mim existe alguém. E eu acordo e durmo falando pra ele, não eu, mas o Cristo em mim. Mas é claro, eu também tenho meu que, minha parte Paulo, que diz: viver é Cristo, morrer é lucro. E eu tentei, eu quis ir, mas eu só vou naturalmente, porque mesmo que eu entre nessa seara enlouquecedora e solitária do pensamento, porque eu fico me perguntando quantas pessoas a gente exalta dentro da literatura, com certeza, que quitaram a própria vida, que falaram, não, au revoir, já fiz minha parte, se virem aí vocês, né, porque tá difícil ficar aqui. Mas eu tenho um combinado com o divino, do tipo, quero ir, me leve por favor, tô cansada disso aqui, mas eu fico enquanto você quiser que eu esteja. Do melhor jeito possível? Don't know. Reclamando com certeza? Sure. Mas também tentando não.
que eu parei de tentar faz tempo. Também fazendo o melhor que eu posso com a condição e os dons que eu tenho. E é impressionante, né? Pra quem acredita em reencarnação, imagina o Beethoven nascer na favela. Não ter nenhuma condição de ter um piano ou qualquer coisa ou qualquer instrução musical. Ele ia, assim, se desenvolver, mas a que preço, a que ponto, onde ele chegaria, qual sinfonia ele comporia. No mundo que não dá condições para todos, os gênios que nascerem perdidos, é isso, estão perdidos. Não tô falando de mim, não. Não tenho essa pretensão. Eu fui uma pessoa muito privilegiada. Eu, quando eu estava na faculdade, tinha a oportunidade de frequentar a biblioteca. Eu sei que a maior parte das pessoas não tem, por tantas questões, as pessoas têm medo de entrar na biblioteca, as pessoas têm vergonha de entrar na biblioteca, as pessoas não sabem o caminho até ela. Fora isso, elas não têm tempo para isso. Eu não sei se eu nasci ousada, se eu nasci predestinada, se eu nasci o quê. Mas uma vez, minha madrinha falou assim, você entra em galeria, em galeria de arte, você não tem pudor disso. E eu pensei comigo, por que eu deveria ter? É uma galeria, tem uma exposição, as portas abertas, não paga. Entende em que nível de sociedade a gente foi parar? As pessoas acham que há lugares que são para alguns e lugares que são para outros, sem pensar em quem são as pessoas em todos os lugares. Somos todos seres humanos. Estamos todos encarnados na mesma terra, no mesmo momento. Que pena que a desigualdade existe. Se nós fôssemos mais cristãos, vou usar essa cartada. O cara disse: ninguém tenha duas túnicas. Pensa quanta túnica a gente tem. Eu com certeza, sofreria como aquele jovem rico, né? Que, como é que é? Entrega tudo e me segue. Não sei, se ele aparecesse aqui na minha frente, eu tivesse certeza que era ele, talvez eu conseguisse. Como eu não sei onde ele tá, nem o que entregar, nem pra onde ir, é isso, tô aqui atrás dessa tela, falando o que me passa pelo coração, pela mente, por todos os poros, pelas mãos, porque inclusive escrevi pra poder falar o que eu falei aqui. E é isso, né? Sei lá. É isso. Não sei mais o que dizer. Mais tanto. Tive que abaixar um aplicativo que me cobra não sei o que bababá. Ou seja, tenho 3 dias pra editar vídeo por eles. Quando eu fazia isso em 2008, 2009, sei lá, que meu computador era bom, diga-se de passagem, eu não tinha consciência de tantas coisas que eu tenho hoje e que seriam impeditivos para trabalhar com tantas coisas que eu já fiz. É isso, conforme a gente vive, cresce, se desenvolve, tem muitas coisas que a gente fez que a gente não volta a fazer. Porque não cabe mais. E este poema da Cecília, O Pedido, é extremamente lindo, porque toca exatamente nesse ponto. Bom, eu já tô aqui falando abobrinha, e juntando tudo que eu falei nos outros vídeos, vai dar 1 hora de abobrinha. E como disse Drummond, minha filha, escreva, nem que seja bobagens. Como tô nesse lance fluido do escrever assim, compor em vídeo, eu vou precisar desenvolver uma técnica para isso ficar mais palatável, até pra mim, porque senão eu também me canso de ficar vendo isso. Bom fim de semana pra vocês.